Já no caso, dando continuidade, a gente vimos sobre a lei da consciência, que a consciência, há um julgamento pela própria consciência, está entendendo? Então, ela, no caso, justifica e condena o mundo. Agora, dando continuidade, eu gostaria de falar sobre o julgamento da igreja. Quando Jesus declarou, lá em Mateus 7,7, não julgueis para que não seja julgado, que da mesma maneira que medir, vos medirão a vós, e porque repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, esquece da trave que está no teu, hipócrita. Tira primeiro a trave que está no teu olho e olharás bem para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então, o que acontece? Então, acontece o seguinte, ali, o julgamento ali, a gente observamos que se eu estou com a trave do adultério, eu não posso tirar o arqueiro do adultério do olho do meu irmão. Eu tenho que deixar primeiro de adulterar. Para quê? Para poder pedir para o meu irmão não fazer isso. Está entendendo? Então, quer dizer, aí no caso, tem que haver o julgamento sim. Na igreja tem que haver o julgamento, senão vira bagunça a obra de Deus. Aleluia. Não virar bagunça e não pode. Está entendendo? O apóstolo Paulo mesmo disse, porventura não há entre vós um sábio que possa julgar entre irmãos? Está lá em Coríntios, capítulo 6. Então, dentro da igreja, tem que ter alguém que julgue, que faça o julgamento. Aleluia. E a gente observamos uma coisa. A gente observamos que a nossa tendência é querer condenar os outros. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos. Por exemplo, lá em Romanos 2,21, diz, tu que ensina os outros e não ensina-te a ti mesmo. Está entendendo? Tu que prega que não se deve furtar e furta. Tu que dizes que não se deve adulterar e adultera. Aleluia. Então isso nos mostra, aleluia, que a gente não podemos ser como os cristãos judeus, que no caso eles ensinavam e não praticavam, está entendendo? E nós temos que praticar. A palavra diz, e sede vós praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmo, falso discurso, Tiago 1,22 fala. Então nós temos que praticar a palavra, e para isso tem que haver julgamento. Inclusive, a própria palavra nos mostra, no capítulo 5 de Coríntios, que aquele que cometeu incesto com a sua madrasta, Paulo diz, vocês não julgam o que está dentro? Tirar entre vós esse ímpio. Então houve o julgamento sim. Está entendendo? E Paulo diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então a igreja vai julgar até os anjos decaídos. Como diz lá em Judas, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles os ímpios pelas duras palavras de impiedade que contra ele proferiram, contra ele falaram. Tá entendendo? Então a igreja vai julgar o mundo. Aleluia. Então nós temos que julgar sim as causas. Tá entendendo? Temos que julgar as causas. Aleluia. Então, quer dizer, então a igreja tem que fazer esse papel, tem esse papel importante. E a igreja, no caso, traz o juízo justo. Porque Jesus diz, não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. João 7,24. E em Provérbio 21,3 diz que julgar com justiça e retidão é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifício. Está entendendo? Então a gente tem que julgar com justiça e retidão. Esta é a verdade. Aleluia. Santo dos santos. Então é esse o mistério aí. Tá? Nós temos que fazer esse julgamento sim e julgaremos todas as coisas. Glórias ao Senhor Jesus. E o que acontece? E o julgamento de Deus é perfeito, que quando ele escreveu a sentença de Belsazar, que diz que ele foi pesado, quando disse mene, quer dizer, pesado, julgou Deus o teu reino e acabou.
Tá entendendo? Pesado foste na balança e foste achado em falta. E na mesma noite ele morreu. Então o julgamento do Senhor ali foi na mesma noite o rei morreu. Então o julgamento de Deus também é perfeito. E ele cumpre com o que está determinado. Aleluia. Então o que acontece? Nós, a igreja, está entendendo? O Senhor, no caso, ele é aquele que nos justifica, é aquele que nos perdoa, que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. 1 João capítulo 12, versículo 1 e 2. Está entendendo? Então, temos um justo juiz ao nosso favor. Aleluia. Santo dos santos. Então, a igreja deve continuar no julgamento, sim. Está entendendo? Lá o Senhor julgou através da consciência. Aqui ele fala para a igreja para julgar, está entendendo? Julgar sim, quando não tiver no mesmo pecado, você julgar. Aleluia. Do contrário, você tem que tirar aquele pecado para poder julgar. Aí sim, você poderá julgar sim. Está entendendo? Então, que vocês guardem essa palavra aí no coração. Está entendendo? E deixamos a causa do Senhor com o Senhor e o julgamento do Senhor com o Senhor. Mas nós, no caso, julgamos segundo a palavra, que Pedro disse, se alguém fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 4,11 fala isso. Temos que julgar segundo a palavra. Aleluia. Que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz 2 Coríntios capítulo 13. Aleluia. Está entendendo? Então, meus amados, que julguemos sim, mas com justiça e retidão. Seja o julgamento da lei, seja o julgamento, vamos dizer, dos mandamentos, tá entendendo? Seja o julgamento da igreja, mas é feito com justiça e retidão, tá? Que vocês recebam essa palavra aí da parte do Senhor, tá? E que Deus abençoe vocês abundantemente. E em breve estarei falando com vocês, tá entendendo? Sobre o outro vídeo. Em outro vídeo estarei conversando com vocês, tá? E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.